Você já imaginou como sua vida pode ser transformada ao se alimentar da palavra de Deus todos os dias? Estamos na jornada de ler a Bíblia toda em um ano, permitindo que cada porção diária renove nossa fé e nos aproxime ainda mais de Cristo. No devocional de hoje, dia 69, 10 de março, mergulharemos em Levítico 21 e 22, Atos 3 e 4 e Salmo 31, 19 e 24. Passagens que falam sobre a santidade no serviço ao Senhor, o poder da fé na igreja primitiva e a confiança inabalável em Deus. Antes de continuarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum devocional. E se essa palavra falar ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa desse alimento espiritual. Hoje, Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração. Continue assistindo e descubra como essa leitura diária pode fortalecer sua fé e transformar sua caminhada espiritual. Levítico capítulo 21. Instruções para os sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. Nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonialmente impuro por causa da morte de alguém do povo. As únicas exceções são seus parentes mais próximos: mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem que dependa dele, uma vez que não tem marido. Nesse caso, poderá contaminar-se. O sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de algum parente de sua esposa. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, não rasparão a barba rente à pele, nem farão cortes no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome de Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição, nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Tratem-no como santo, pois ele traz as ofertas de alimento perante o seu Deus. Considerem-no santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês. Se a filha de um sacerdote se tornar prostituta e desse modo se contaminar, também contamina a santidade de seu pai e deverá morrer queimada. O sumo sacerdote ocupa a posição mais elevada entre todos os sacerdotes. O óleo da unção foi derramado sobre sua cabeça, e ele foi consagrado para vestir as roupas sacerdotais. Nunca deixará o cabelo despenteado, nem rasgará suas roupas em sinal de luto. Não se contaminará por aproximar-se de um cadáver. Não se tornará cerimonialmente impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou de sua mãe. Não deixará o santuário, nem contaminará o santuário do seu Deus, pois foi consagrado pelo óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. O sumo sacerdote somente se casará com uma virgem. Não se casará com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher contaminada pela prostituição. Só a esposa deverá ser uma virgem de seu próprio clã, para que ele não desonre seus descendentes entre o povo, pois eu sou o Senhor, que o santifico. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão. Nas gerações futuras, nenhum de seus descendentes portador de algum defeito físico estará qualificado para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado ou deformado, ou tenha o pé ou o braço quebrado, ou seja corcunda ou anão, ou tenha um olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos. Nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar ofertas especiais para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer ofertas de alimento ao seu Deus. No entanto, poderá comer do alimento oferecido a Deus, das ofertas santas e das ofertas santíssimas. Mas por causa de seu defeito físico, não passará diante da cortina interna, nem se aproximará do altar, pois contaminaria meus lugares santos. Eu sou o Senhor, que santifico esses lugares. Moisés deu essas instruções a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. Levítico capítulo 22. Instruções para os sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas que os israelitas consagrarem a mim,
a fim de não desonrarem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dê a eles as seguintes instruções. Nas gerações futuras, se algum de seus descendentes estiver cerimonialmente impuro ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem ao Senhor, ele será eliminado de minha presença. Eu sou o Senhor. Se algum dos descendentes de Arão tiver lepra ou qualquer tipo de fluxo que o torne cerimonialmente impuro, não comerá das ofertas sagradas enquanto não for declarado puro. Também se tornará impuro se tocar num cadáver, expelir sêmen, tocar num animal que rasteja pelo chão e seja impuro, ou tocar em alguém que, por qualquer motivo, esteja cerimonialmente impuro. Quem se contaminar de alguma dessas formas ficará impuro até o entardecer. Não comerá das ofertas sagradas enquanto não tiver se banhado com água. Depois do pôr do sol, estará cerimonialmente puro outra vez e poderá comer das ofertas sagradas, pois são seu alimento. Não comerá um animal que morreu de forma natural ou que foi despedaçado por animais selvagens, pois se contaminaria. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão fielmente às minhas ordens. Do contrário, serão culpados de pecado e morrerão, pois menosprezaram o que lhes ordenei. Eu sou o Senhor, que os santifica. Ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Nem mesmo hóspedes e empregados da casa do sacerdote poderão comê-las. Mas, se o sacerdote comprar um escravo, esse escravo poderá comer das ofertas sagradas. E, se o escravo tiver filhos, eles também poderão comer de seu alimento. Se a filha do sacerdote se casar com alguém de fora da família sacerdotal, não poderá mais comer das ofertas sagradas. Se, contudo, ficar viúva ou divorciar-se, sem ter filhos para sustentá-la, e voltar a morar na casa do pai, como quando era jovem, poderá comer novamente do alimento do pai. Com exceção desses casos, ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Se alguém não autorizado comer das ofertas sagradas por engano, pagará ao sacerdote aquilo que comeu, mais 1/5 do valor. Os sacerdotes não contaminarão as ofertas sagradas apresentadas pelos israelitas ao Senhor, permitindo que sejam consumidas por pessoas não autorizadas. Elas se tornariam culpadas e teriam de fazer reparação. Eu sou o Senhor, que os santifica. Ofertas dignas e indignas. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Se alguém apresentar ao Senhor um holocausto, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, só será aceito se o animal oferecido for um macho sem defeito. Poderá ser um boi, um carneiro ou um bode. Não apresentem um animal defeituoso, pois o Senhor não o aceitará em favor de vocês. Se alguém apresentar ao Senhor uma oferta de paz, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, escolha do gado ou do rebanho um animal perfeito, sem defeito algum. Não ofereçam um animal cego, aleijado, ferido, ou que tenha um quisto, um ferimento na pele ou sarna. Nunca ofereçam nenhum desses animais no altar como ofertas especiais para o Senhor. Se um boi ou um cordeiro tiver uma perna mais comprida ou mais curta que as outras, poderá ser apresentado como oferta voluntária, mas não como cumprimento de um voto. Se um animal tiver testículos danificados ou for castrado, não poderá ser oferecido ao Senhor. Nunca façam isso em sua própria terra e não recebam de estrangeiros animais como esses em pagamento, para depois oferecê-los como sacrifício a Deus. Não serão aceitos em seu favor, pois são mutilados ou defeituosos. E o Senhor disse a Moisés: quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ficará 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante, será aceitável como oferta especial para o Senhor. Não matem a mãe e sua cria no mesmo dia, seja uma vaca, uma ovelha ou uma cabra. Quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente, para que sejam aceitos. Comam todo o animal sacrificado no dia em que for apresentado. Não deixem parte alguma do animal até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem fielmente meus mandamentos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor. Não desonrem meu santo nome,
pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifica. Eu os libertei da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Livro de Atos, capítulo 3. Pedro cura um mendigo aleijado. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. "Olhe para nós", disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: "Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." Então, Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro anuncia as boas novas no templo. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. "Povo de Israel, por quê? Ficam surpresos com isso?" disse ele. "Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse: "O Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo." A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: "Por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas." Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Livro de Atos, capítulo 4. Pedro e João diante do conselho de líderes. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: "Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso?" Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: "Autoridades e líderes do povo,
Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então, os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Os discípulos oram pedindo coragem. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado, Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Porque perderam tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade. Pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Os discípulos compartilham seus bens. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Salmo 31, 19 e 24. A grande bondade do Senhor. Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado, clamei. Estou separado de tua presença. Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia.
e respondeu ao meu clamor por socorro. Amem o Senhor, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Cada dia que você dedica à palavra de Deus é um passo mais perto do seu propósito para a sua vida. Não pare agora. Se hoje você foi edificado, mantenha-se firme, pois amanhã há mais um alimento espiritual esperando por você. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra de Deus. Nos vemos amanhã para mais um devocional transformador.